Bom, já que Jesus está voltando, eu gostaria de perguntar a ele, mandar uma mensagem aqui pela internet. Ele deve ouvir, se ouve orações, também deve ver alguma coisa aqui na internet, né? Eu quero perguntar se dá para Jesus também, quando ele voltar, se dá para ele trazer Paulo e Constantino para explicar essa porra toda que foi feita dessa história aí de catolicismo, de uma construção muito sólida, né, sobre teologia que tornou Jesus de um criminoso judeu que curava aos sábados, né, uma pessoa que a Roma fez a questão de emporcalhar o nome, tentar emporcalhar o nome, né, de Jesus. Durante 325 anos perseguiu os cristãos, aqueles que faziam o cristianismo raiz, né? Aquela coisa da mensagem de Jesus, tal. Palavra espalhada por Paulo, né? E Paulo, muito bem intencionado, como bom homem, ele procurou fazer o melhor que pôde para levar a palavra de Jesus já aos gentios, já que os apóstolos estavam cagando de medo de morrer, né? Tinham sido perseguidos. Paulo foi procurar por eles. Eles não quiseram saber de Paulo, porque afinal de contas os caras eram perseguidos por Paulo. No dia seguinte o cara aparece falando que Jesus falou com ele. Os caras, né? E aí os apóstolos criaram a igreja de Jerusalém. Foi a única igreja que os apóstolos criaram. Paulo levou a ideia aos gentios, né? As profecias diziam que Jesus viria, que o Messias viria, né? E para juntar o povo judeu numa luta contra a dominação romana. Isso não nos contaram lá na igreja, né? Então, foi isso. Então, Jesus era uma profecia, já existia uma profecia de que viria um Messias para libertar o povo judeu do domínio romano. Acontece que Jesus fez isso não pelo amor, ele fez isso, ou melhor, não pela guerra, não pela espada, mas pelo amor. Ele decidiu que seria desse jeito. Ele falou, quem está fazendo a coisa, quem está encarnado aqui sou eu e o negócio é o seguinte, eu vou fazer pelo amor. Curava aos sábados, era um criminoso. Não respeitava a lei mosaica, correto? Então, acontece que Constantino pegou esse Jesus histórico e uma pessoa que não merecia nenhum crédito entre os judeus, né? Um criminoso, né? Os romanos, o poder romano, o imperador romano Constantino convocou o Concílio de Nicéia e acabou transformando Jesus numa figura que era uma pessoa que não era bem vista, transformou esse homem em Deus. Oh, Jesus é Deus. Jesus viveu por 33 anos cagando, mijando e durante a adolescência ele teve poluição noturna. Sabe o que é poluição noturna? Procura aí no dicionário, no teu Google. Depois você volta aqui no vídeo para saber o que é, tá? Se você não sabe, tá? Procura aí no Google. Ele era um ser humano, sabe? Ele trabalhou com José de Arimateia, nas caravanas que José de Arimateia fazia por aí, como mercador. Jesus era era um contador, era um auxiliar geral das contas, um secretário de José de Arimateia. Isso não nos contam. Dos 12 aos 30 anos, Jesus, ó, certo? Faz meme. Jesus era um contador, era o contador de José de Arimateia. Bom, enfim, eu acho que Jesus até músico era, cara. Ele devia saber tocar alguma coisa, devia fazer parte das rodas de uma galera animada,
galera que dança, aquele povo judeu dança, é festivo pra caramba, cara. E ó, naquela época tinha quebrada pra caramba, tá? Jesus entrava e saía das quebradas. Ele não ficava entre os bonitinhos, não. Não ficava pregando lá no Sinédrio, não, viu, fi? Jesus não ficava pregando lá no templo, não. Jesus era da rua. Jesus era nosso irmão. Beleza? Firmeza? Mano maior aí. Jesus. Tamo junto? Então é isso, gente. Já que Jesus vai voltar, eu quero pedir que ele traga Paulo e Constantino para a gente resolver esse absurdo que foi feito na história, né? Roma se apropriou da imagem de Jesus para vestir um manto sagrado sobre a máquina de guerra romana, né? Roma estragou o planeta Terra, Roma cagou o rolê todo, né? Então, acho que chegou a hora da gente refletir um pouquinho sobre as coisas aí e trocar umas ideias aí, né? Não? Gênia. Tamo junto, esse é o nosso ponto de brisa.